Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, certo? Faz tempo que eu gravei o vídeo e estou gravando aqui mais um vídeo para vocês, certo? Que eu acho que é de grande importância para vocês, o conhecimento e o ensino temos que propagar, tá? Então, quem tá aí no meu canal, quem gostar do vídeo, dê um like, tá? E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do casamento CME e bloco cirúrgico, tá? O centro cirúrgico, ele é casado com a central de material de esterilização. É para ser assim, os dois têm que andar juntos. Por quê? Porque o bloco ele não trabalha sem a CME. E a CME, para trabalhar, ela precisa dos materiais do bloco cirúrgico. E vice-versa, ok? Então, eu não vou adentrar logo para vocês em materiais críticos e não críticos e semicríticos, porque eu quero que vocês entendam a raiz da classificação, de onde surgiu a classificação. Que tudo surge a partir de um estudo, de um conhecimento, que alguém um dia foi e viu que aquilo estava errado e estudou, e baseado cientificamente naquele estudo é que nós hoje, profissionais de saúde, consigamos trabalhar de forma eficaz, efetiva, sem provocar danos à saúde do paciente. Que para que tenhamos trabalho, também temos que ter o paciente para promover o cuidado e a assistência, que a enfermagem está de frente sempre no cuidado à assistência do paciente, certo? Então, como é que surgiu a classificação dos materiais? Como é que nós vamos fazer desinfecção desses materiais? Como é que esses materiais vão chegar para o paciente sem provocar danos à saúde do paciente? Certo, gente? Então, tudo começou a partir de um estudo feito por Spalding em 1968. Em 1968, esse estudioso ele já observou que havia um risco, que havia iminentes infecções nos pacientes cirúrgicos. Então, ele começou a desenvolver um estudo para saber o que poderia ser melhorado para prevenir essas infecções repetitivas e diminuir o máximo possível das infecções que esses pacientes apresentavam em pós-operatório imediato, ok? Então, Spalding, em 1968, ele desenvolveu um método de classificação dos materiais, certo? Conforme os riscos de infecção para cada paciente entre centro cirúrgico e CME, ok? Então, ele desenvolveu e ele relatou as funções da equipe de enfermagem, tanto dentro do centro cirúrgico como dentro da central de material de esterilização. Então, ele relatou que nós, enquanto profissionais da saúde, temos a função de transporte desses materiais, tanto quem trabalha no centro cirúrgico, de transportar para a central, como da central transportar para o centro cirúrgico, ou disponibilizar. Tem hospitais que são casados, central dentro do centro cirúrgico. Tem hospitais que são totalmente separados. Então, tem que haver um alinhamento entre as equipes e as coordenações para prescrever o que é melhor para o cuidado ao paciente naquele momento, ok? Transporte, como devo transportar esse material? Se você vai transportar para a central, tem que ser em embalagem fechada, em caixa fechada, organizada, certo? Sem perfuro cortantes, para que o profissional que receba na central não tenha o risco de se contaminar, ok? Tanto quem está no bloco e buscar o material quando a central é dentro do bloco cirúrgico, ok? Buscar no momento em que vai deixar a sala pré-montada ou no momento em que vai utilizar, ok? Uma vez saiu da central de material de esterilização, não pode mais voltar. Voltar sim pela área do expurgo para ser reesterilizado novamente. Classificação de acordo com o Spalding em críticos, não críticos e semicríticos, que nós vamos
discutir lá na frente. Desmontar. Existem materiais dentro da central de material de esterilização que eles precisam ser desmontados. Principalmente os materiais de videolaparoscopia, certo? Eles são peças minúsculas que precisam ser desmontados para fazer o processo de limpeza, que é primordial para poder passar pelo processo de desinfecção ou esterilização. Então, a limpeza, ela deve haver a pré-limpeza, ela deve haver antes uma pré-limpeza, uma limpeza adequada, para depois seguir o outro passo, que ou desinfecção ou esterilização, de acordo conforme o material que foi utilizado. Limpeza, como eu já falei, é primordial, ter a pré-limpeza e a limpeza dentro da central de material de esterilização. A parte da desinfecção, como eu já falei, ou ele vai ao material que vai para a desinfecção, ou o material que vai para esterilização. Armazenar. A forma de armazenar também tem que ser adequada, certo? No arsenal, um ambiente adequado, a gente vai falar em processo de arsenal em uma próxima aula. Tem que estar termorregulação de temperatura, de acordo com a RDC, também a gente vai falar numa próxima aula, certo? Aqui a gente vai falar, como eu já falei antes para vocês, Spalding, certo? Queria que vocês soubessem que foi ele que estudou e que separou os materiais para prevenção de danos à saúde do paciente dentro do centro cirúrgico, tá? E como eu disse a vocês, ele fez essa separação em críticos, semicríticos e não críticos. Então, quando é que eu vou saber, enquanto profissional, que o material ele é crítico, não crítico ou semicrítico, certo? Então, eu vou ter o material crítico que vamos receber lá do bloco cirúrgico após a cirurgia, certo? Aqueles materiais que vão penetrar em tecidos subepiteliais, em tecidos não colonizados, em tecido vascular. Um exemplo para vocês assimilarem bem: instrumentais cirúrgicos. Eles entram em contato direto com o sistema vascular do paciente, certo? Que ele não está habitado por uma microbiota habitual. E esses materiais, eles precisam ser, além de ser realizada uma pré-limpeza, eles precisam passar pelo processo de esterilização, tá? E a esterilização, ela pode ser a vapor ou pelo processo chamado esterrar, que é com peróxido de hidrogênio, ok? Então, existem esses dois tipos de esterilização que o meu material crítico, ele vai passar. Mas para ele passar por os processos de esterilização, que é o processo de nível mais alto de esterilização, ele precisa passar por uma pré-limpeza, certo? E uma limpeza, que é com o detergente enzimático, que tem 5 enzimas proteolíticas, que vai fazer a quebra dessas micro-organismos e terminar o processo de limpeza para poder ir para o processo de secagem, revisão e esterilização, tá? A gente tem os materiais semicríticos, certo? Que eles vão adentrar a mucosa íntegra do paciente ou pele íntegra, tá? Que já tem uma microbiota própria do paciente habitual, certo? Esses materiais, eles tanto podem passar por processo de esterilização como por desinfecção de alto nível, que eu consigo realizar através do ácido peracético. Ácido peracético é um desinfectante de alto nível. Então, eu consigo fazer a desinfecção desses materiais sem danificá-los, tá? Quando eu não tenho a esterrar, que ela é uma máquina que é de baixo vapor, mas ela não esteriliza a vapor, de baixa temperatura, de baixa temperatura, mas ela não esteriliza vapor, ela esteriliza por peróxido de hidrogênio. E ela pode esterilizar qualquer tipo de material. Então, se no hospital não tem ácido peracético, mas eu tenho uma esterrar,
eu posso colocar tudo na Esterrar. Não há problema algum, certo? Os não críticos vão ser aqueles materiais que eles não vão adentrar, eles vão ter contato com a pele íntegra do paciente, certo? Pele íntegra, como bacias, aparadeiras, papagaio. Eu vou fazer pré-lavagem, lavagem, certo? Com detergente enzimático também e desinfecção de nível intermediário, certo? Que eu posso utilizar o hipoclorito para desinfecção de nível intermediário, que pode ser a 0,5 ou a 1%. Nós vamos adentrar mais profundamente nessa parte de desinfecção, tanto de alto nível como de nível intermediário e esterilização em uma outra aula, porque senão vai ficar muito extenso, a aula fica muito extensa e fica muito cansativa, certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam e saibam neste momento, que é primordial que exista a pré-limpeza e a limpeza através do detergente enzimático, certo? Que a gente também vai fazer uma aula só de detergente enzimático para sabermos o tempo de imersão. Depende do fabricante. Cada fabricante vai ter um tempo de imersão diferente. Nós temos o Neosime, por exemplo, que o tempo de imersão é 5 minutos. A Leonilce, porque eu não posso deixar mais? Porque ali tem proteoenzimas proteolíticas, certo? Que se você deixar mais tempo, ela vai provocar biofilme e vai adentrar ao material, certo? Que vai ser difícil a retirada novamente. Então, tem que ser o tempo de imersão, tem que ser conforme está datado na embalagem, na bula da marca do detergente enzimático, certo, gente? Então, é de extrema importância pré-lavagem, detergente enzimático, para passar para o segundo processo, seja ele de desinfecção de nível intermediário, seja ele de desinfecção de alto nível, seja ele de processo de esterilização, tá? Então, Spalding, ele classificou os materiais em críticos, semicríticos e não críticos, ok? E daí, então, ele passou para o outro processo, que seria desinfecção e esterilização, que nós vamos conversar em uma próxima aula, tá? Então, uma boa tarde, estou gravando à tarde, já estou dando boa tarde para vocês, mas numa próxima aula gravamos mais profundamente sobre os processos de desinfecção e esterilização, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês vão lá e façam perguntas no canal, certo? Perguntem, Leonilce, estou com dúvida isso aí. Se vocês quiserem outras aulas com itens diferentes, com alguma dúvida que vocês tenham, coloquem lá, que nós elaboramos e vamos gravar, certo? Então, dê um like no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, para que possamos gravar outras aulas para aprimorar e melhorar o conhecimento de vocês, tanto dentro da central de material de esterilização, como dentro do bloco cirúrgico ou centro cirúrgico, certo? Também vamos gravar aulas de centro cirúrgico, estabelecendo as normas e rotinas e a primordial lavagem das mãos antes de montar qualquer sala, montar sala, treinar a montagem de sala com pinça, que é de extrema necessidade, não ficar montando salas com luvas, porque o risco de contaminação dos campos e do material que você está ali montando é enorme, certo? Para o paciente. Então, vamos tentar realizar esse processo de montagem de sala com pinças, mas para uma próxima aula, certo?